entenda que ele não consegue viver sem isso. E aí não é só o sexo, é tudo que envolve o sexo. Sexo no casamento envolve cumplicidade, amor, entrega, proteção. E isso não acontece numa relação sexual onde não está acontecendo o casamento. É apenas uma relação sexual. E aí esse homem ele é satisfeito, ele tem a sua necessidade atendida sem precisar retornar, se arrepender ou refazer um compromisso com você. Então, por isso, o aconselhável no posicionamento em relação ao sexo é não ceda e muito menos procure. Amém? Deixe tudo lá separado. Descansem em relação a isso. Outra pergunta. Meu marido vem ver os filhos e entra em casa, passa o dia, senta no sofá, abre a geladeira e passa o dia aqui como se a casa fosse dele. Ele se sente muito à vontade. E eu me sinto feliz com isso. Esse é um posicionamento equivocado, errado, que não facilita a restauração. O que está acontecendo nesse momento? Esse marido ele não sente a perda de nada, ele não sente nenhuma dor, ele não sente o... Como é que eu vou... A palavra está me fugindo agora. A consequência. Ele não sofre as consequências do seu ato de pecado. Ele traiu a esposa, ele saiu de casa, ele abandonou a família, porém, continua tendo acesso como se fosse esposo, como se fosse pai, como se fosse integrante disso tudo e não perdeu nada. Ele entra na casa, ele tem café, ele é recebido com café, com jantar, com almoço especial, com jantar especial, ele vê televisão, muda de canal, abre a geladeira, pega a água, como se nada tivesse acontecido. E depois dá um beijo na criança, dá um beijo na esposa e vai embora para dormir com a outra. Está errado. Não pode. Esse é um posicionamento que não faz o homem ter necessidade nenhuma de arrependimento. Nenhuma, rigorosamente nenhuma. Vamos lá. Um outro posicionamento. Um posicionamento que é necessário que todos nós tenhamos, homens e mulheres. Aliás, eu ainda não vi se chegou homem na live. Se não chegou, corram para a live. Aliás, pessoal, aproveitem e enviem rapidamente essa live, compartilhem essa live para que as pessoas venham para cá. Talvez algumas pessoas não saibam que a gente está ao vivo hoje, já que a gente mudou a forma de atuar. Não estamos todos os dias. Agora a gente só tem live às quintas-feiras. Então, envie para as pessoas, tá bom? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de comentar. Se você está aqui hoje pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e se torne nosso amigo. Venha fazer parte dessa família chamada Primícias do Casamento. Continuando o contexto, um posicionamento que é indispensável para quem entra no deserto é o posicionamento diante de Deus. Isso é indispensável. Não tem restauração sem Deus. Não tem restauração se o Senhor não estiver em primeiro lugar na sua vida. Não tem restauração pessoal se Deus não for o centro da sua vida. A gente tem atendido muitas pessoas e tem identificado
o mesmo problema em muitas dessas pessoas. Mulheres muito doloridas, com muito sofrimento, mas que colocaram o marido no lugar de Deus, no centro do universo delas. E aí a dor chega a ser insuportável com essa distância e principalmente com o silêncio. E por isso ela não consegue deixar ir, por isso ela não consegue o contato zero, por isso ela não consegue parar de se humilhar pedindo para que esse marido volte. Porque esse marido é o Deus para ela. Então esse é um posicionamento que jamais vai trazer o cônjuge de volta. Jamais vai haver uma restauração. Ainda que um ou outro volte para casa, a restauração não vai acontecer. Ele volta numa situação de oprimir, de fazer tudo o que quer, de continuar com mulheres na rua, e isso está longe de ser um casamento restaurado, está longe de ser um casamento dentro dos preceitos de Deus. Não é isso que Deus quer para a nossa vida, nem para a minha e nem para nenhuma de vocês. Então, posicionamento diante de Deus. Deus como Senhor de nossas vidas. Deus como nosso único Salvador. E Deus em primeiro lugar em nossa vida. Para isso, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amai a Deus sobre todas as coisas. É o resumo do mandamento que Jesus fez sobre os 10 mandamentos. Primeira tábua, amai a Deus sobre todas as coisas. Segunda tábua, amai ao meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, Deus em primeiro lugar. Essa é a base da restauração de uma vida, da restauração de uma casa, da restauração de uma família, da restauração de um casamento. Quando isso estiver ajustado em nós, o nosso posicionamento começa a estar correto. Ok? Outro tipo de posicionamento que é primordial nós termos diante do deserto. Os nossos filhos são os mais afetados na separação. E nós não temos o direito de deixá-lo ser mais afetado do que o inevitável. Então, o seu filho precisa ser privado de perdas. Ele não pode ser prejudicado e passar necessidades financeiras, por exemplo. Já vai acontecer uma queda, já vai acontecer uma diminuição, porque agora o pai, que na maioria das vezes é o maior provedor, está fora de casa. Então esse pai ele precisa dar o sustento para esta criança, ele precisa prover o sustento para essa criança, separado ou não. Ele é pai independente de qualquer coisa. Então tem acordo verbal, ele está ajudando, ele está colaborando, ok, este é o melhor caminho. Não tem, não dá nada, sumiu, não quer falar, diz que não tem, estou vendo gastar dinheiro com a mulher. Para isso existem leis e justiça. Vão atrás dos direitos dos seus filhos. Eles já estão sofrendo demais. E não podem, além de sofrer emocionalmente, ainda passar necessidades. Seu filho tem direito. E você precisa ir atrás do direito dele. Então, posicionamento correto é cuidar também dos seus filhos, além de cuidar de você. Por isso que os filhos, por isso que o marido não pode ocupar o lugar de Deus, senão você não consegue fazer isso. Tá ok? Gente, a Alessandra chegou.
Dá boa noite para ela aí, pessoal, que agora eu vou ter ajuda. Não estou mais sozinho. Que bom. Isso é sinal de que minha sogra já está bem, senão, com certeza, ela estaria lá. Então, vamos lá. A Aline está dizendo que a live travou. Travou não, né? Aline, deve ser a sua internet, tá? Pelo menos por aqui está tudo normal, né? As mensagens estão chegando aqui. Isso, Maria Fernanda falou, chegamos juntos a lei. Então, ou seja, a gente está no tempo direitinho, tá? A live não travou, não. Então, gente, posicionamento é isso, tá? Agora, eu sei que existem muitos galhos nessa árvore chamada posicionamento, tá bom? Então, agora, eu vou buscar responder um pouco das perguntas que vocês fizeram. E eu vou começar, né, pela primeira irmãzinha que chegou lá cedinho e estava bem incomodada, né, com a situação dela. Parece que o esposo pediu o divórcio. É a Sandra Pilano de Faria. Isso. Meu marido entrou com ação do divórcio. Estou muito mal, meu marido entrou com ação do divórcio. Sandra, a gente sabe que essa é uma dor, que esse é um momento em que ninguém quer passar. Porém, deixa eu te falar uma coisa. Não é esse documento, esse papel, que é o impedimento para Deus fazer o milagre. A assinatura do divórcio não é o fim do seu casamento. A assinatura do divórcio não determina que o seu casamento não tem restauração. Eu e a Alessandra nos divorciamos, estamos aqui hoje. Nós assinamos esse documento de divórcio e hoje estamos aqui. Então, isso não é um parâmetro, isso não é definitivo. Tá bom? O fato de ele assinar o divórcio não quer dizer que vocês não são mais marido e mulher. Vocês continuam sendo casados em Deus, que é o mais importante. Quem está divorciando vocês, separando vocês, são os homens. E o próprio Deus já disse, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Então, reaviva a sua fé. Eu sei que o momento de hoje é difícil, eu sei que o momento é triste, mas levanta a cabeça e creia na promessa de Deus, porque a promessa de Deus, essa sim, ela é imutável, ela não volta atrás. Então, creia na restauração, creia na mudança desse quadro, creia na reversão dessa situação que hoje está assombrando a sua vida. Deus é maior, tá? E o seu testemunho também será grande. Amém? É isso? Gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima. A gente se vê nos vídeos. Beijo, fica com Deus.